Olá, e aí? O pessoal aqui do curso pediu para que eu falasse um pouco sobre esquerda e direita, né? Professor, fala um pouquinho para a gente sobre o que é que significa ser de esquerda, o que é que significa ser de direita, de onde vem, de que local, de que data vem essas expressões esquerda e direita, né? E é perfeitamente compreensível, né? Se explica, digamos assim, esse tipo de pedido pela época que a gente vive, né? Outubro de 2018, o Brasil está polarizado, politicamente falando polarizado, se tornando extremamente violento, e a gente já fica preocupado com o que virá, seja lá quem ganhar essa eleição. Então vamos lá, esquerda e de direita. O que é que significa dizer que uma pessoa é de esquerda? Ser de esquerda é ser comunista? Ser de direita é ser capitalista? Poxa, será se todo capitalista necessariamente é de direita? Ou pode acontecer coisas contraditórias, como por exemplo a China, né? Que oficialmente é uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista, mas pratica uma sociedade de livre mercado, né? Uma sociedade capitalista. Tá vendo você como esse termo esquerda e direita, ele é, digamos assim, fluido demais para você se segurar nele e começar a rodar certezas, tá bom? Não vamos tentar explicar melhor? Para isso a gente vai dar um pulinho lá na Revolução Francesa. Vamos dar um pulinho lá na França, finalzinho do século XVIII, Revolução Francesa. A coisa lá estava pegando fogo, né? Tanto estava pegando fogo que o rei e a rainha terminaram perdendo a cabeça. Literalmente falando, perdendo a cabeça. E lá você tinha uma espécie de um congresso nacional, lá, né, chamado de Assembleia Nacional Constituinte. E você tinha lá uma disposição geográfica, física mesmo, né, em relação ao local, lá, determinado local onde ficava a mesa diretora, digamos assim, dessa Assembleia Nacional Constituinte. Em relação a esse ponto central, você tinha dois grupos politicamente opostos, né? Eles lutavam entre si, que eram os girondinos e os jacobinos, tá bom? À direita desse ponto central, olha a expressão, à direita desse ponto central sentavam-se os girondinos, que era um grupo de políticos. Eles defendiam o fim dos privilégios da monarquia, mas eles tinham algumas posições um tanto quanto moderadas, entendeu? Em relação à participação ampla, geral e restrita da massa, do povão nas decisões da política. Eles não viam isso com bons olhos. No outro lado, do lado esquerdo, você tinha os jacobinos. Esse pessoal já defendia de maneira já bem mais radical a participação popular, né? Liberdade, fraternidade, igualdade entre as pessoas, independentemente da classe social. Tivesse a pessoa rendas, propriedades ou não, né? Daí ficou essa ideia de esquerda e de direita. E aí entrou no imaginário das pessoas de que ser de esquerda é defender os pobres, ser de esquerda é defender as causas sociais. E de maneira um pouco mais recente, ser de esquerda é ser do bem, é ser politicamente correto. Você é de esquerda, então você é uma pessoa legal. Ah, você é de direita, você é horrível, você defende a exclusão, a concentração de renda, a desigualdade. Você é horrível, nem o Satanás quer você do lado. Então, o que a gente vai ver a partir de agora, eu vou tentar mostrar a você que as coisas não funcionam bem dessa maneira, elas não são, mesmo porque a gente está falando de história. História está na área das ciências humanas, isso não é ciência exata, isso não é matemática. Vamos deixar isso bem claro. Quando você pega, por exemplo, em matemática, a definição de função do primeiro grau, poxa, essa definição de função do primeiro grau, ela não pode mudar a cada revolução, independentemente da revolução que houver no mundo, a definição matemática de função do primeiro grau tem que continuar a mesma. A definição de força gravitacional, ela tem que ser a mesma. Quando, por exemplo, Tales de Mileto formulou a lei angular de Tales, onde ele dizia que em um plano
a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale sempre 180 graus. Isso já é verdade, já tem se vendo que em qualquer que seja o plano, isso sempre acontecerá. Sempre acontecerá, tá bom? Então, vamos deixar claro de que uma coisa é ciência exata, né? Onde você precisa de exatidão, de perenidade nas definições, e outra coisa é ciências humanas, tá bom? Os termos esquerda e direita são importantes? Eles são necessários, até mesmo para você se comunicar, tá bom? E se não fosse esquerda e direita, seria outra coisa, ou seria o contrário, mas não importa, você precisa. O que eu vou mostrar para você é que essas palavras, muitas vezes, elas engessam de uma maneira tal que começa a ficar flagrante, entendeu? A falta de conexão com o mundo real. Eu vou tentar ser mais claro para você. Vamos lá, vai. Vou ter um vídeo na internet, um cara muito bom, entendeu? Daqueles caras que você sente prazer em escutar o cara, porque é fantástico. Ele é um professor de filosofia política. O nome dele é Eduardo Wolff. É só você digitar aí no YouTube aí. Quem somos nós? Nova Direita com Eduardo Wolff. É fantástico esse vídeo, tá bom? Eu sei que é difícil. Cada dia que passa, há menos pessoas do mundo querendo assistir um vídeo de 1 hora e 40 minutos. Mas para você aí vai essa sugestão. O cara é bom demais, o cara é inteligentíssimo, muito culto. Pessoas inteligentes, pessoas cultas, a gente termina tendo vontade de escutar para aprender. Esse cara fala coisa muito interessante. Ele dá um exemplo lá no final do século XIX, início do século XX. Ele fala que começou a aparecer pela primeira vez alguns textos, né, escritos por conservadores, tá bom? Se preocupando com as consequências na natureza daquela novíssima sociedade industrial de massa. Olha só você, esses caras começaram a estar preocupados com o dano à natureza, uma agressão que a natureza estava sofrendo com aquela expansão da indústria. A esquerda naquela época não estava nem um pouco não, ela não estava nada preocupada com esse papo de ecologia. Era, portanto, um papo de um pessoal que poderia ser chamado de direita. Hoje, século XXI, a defesa da ecologia, qualquer pessoa, por mais simples que possa ser em relação ao conhecimento político, essa pessoa associa esse discurso à esquerda. Você não vê, por exemplo, nem o Bush pai, nem o Bush filho, nem Donald Trump defendendo a ecologia, mostrando a importância de se reduzir a emissão de CO2, né? Preocupado, eu não vejo esse pessoal do Partido Republicano Norte-Americano, que é o partido, digamos assim, de direita, preocupado com a ecologia. Esse é um discurso essencialmente de esquerda. É isso que eu falo, como as coisas são fluidas. Daí é o que eu estou falando para você, a diferença entre ciências humanas e ciências exatas. Quando você diz em matemática, em geometria, você lê o enunciado da lei angular de Tales, ele é o mesmo há 2.500 anos. A trigonometria, né, formulada por Cláudio Ptolomeu, lá 2 séculos depois de Cristo, e aprimorada pelos árabes, essa trigonometria é a mesma que a gente usa hoje. Não muda com o passar do tempo, não pode mudar com o passar do tempo. Ciências humanas, não. As sociedades, elas se modificam. O comportamento modifica, a tecnologia modifica o comportamento modifica a economia modifica a política. É uma coisa fluida. Então, esse cara, o professor de ciência, de filosofia política, Eduardo Wolff, ele fala uma coisa muito interessante. Olha, seria mais interessante que nós abandonássemos essa expressão esquerda e essa expressão direita. No lugar de esquerda, vamos usar o termo progressismo. E no lugar de direita, vamos usar o termo conservadorismo. Ok? Eu dei um exemplo lá no final do século XIX. Vamos aqui um exemplo bem mais recente, mais próximo da gente.
Nós tivemos um ator aqui no Brasil chamado José Wilker, né? E certa feita eu tive a oportunidade de ler uma entrevista, ele ainda estava vivo, que ele deu, e nessa entrevista ele falava que quando ele era membro do Partido Comunista Brasileiro, na época da ditadura, que era um partido ilegal, os militares não permitiam a existência, né, legal do Partido Comunista. E ele relata lá que em uma das reuniões do partido, os principais dirigentes lá iriam analisar a admissão de um novo membro ao partido. E essa admissão, ela foi inclusive o próprio José Wilker. Eles rejeitaram o ingresso desse novo membro no Partido Comunista porque o cara era homossexual. Preste atenção, você está entendendo o que eu estou falando? Um partido comunista rejeitou o ingresso de um novo membro porque o cara era homossexual. Eu estou falando de 40, 50 anos atrás. Hoje, qualquer partido de esquerda que você tem como uma de suas bandeiras o respeito, a defesa intransigente da opção sexual de cada um. Você está entendendo? É isso que eu falo. O que é de esquerda, o que é de direita hoje, pode muito bem ser de esquerda amanhã. Então, no lugar da gente falar de esquerda, com toda vez que eu falar esquerda, vamos falar de progressismo. E toda vez que eu falar de direita, entenda conservadorismo, tá bom? Tá combinado? Então vamos lá, vai. O que foi que eu falei para você lá no iniciozinho, de que havia aquela disposição física entre os girondinos e os jacobinos. Os girondinos à direita, defendendo posições um tanto quanto conservadoras, e os jacobinos à esquerda, defendendo posições mais libertárias, de participação popular, tá bom? Então vamos lá, vai. Um dos primeiros pensamentos, um dos primeiros textos do que veio a depois ser chamado de comunismo, veio de um cara, esse cara é desconhecido, veio de um cara lá da pré-revolução francesa. Se eu não me engano, o nome do cara é Gracchus Babeuf, entendeu? Depois deu origem até a um movimento político chamado babovismo, tá bom? E esse cara começou a escrever alguns textos, e esses textos são, de uma certa forma, considerado um dos primeiros, se não o primeiro texto do que viria depois de ser chamado de comunismo, tá bom? Então, depois da Revolução Francesa, veio o século XIX, e o século XIX, 1800 lá vai bolinha, esse século XIX, ele é rico não, ele foi riquíssimo, em todos os aspectos que você possa pensar. Eu estou falando da Europa, é claro. Estou falando da Europa, onde o mundo ainda era eurocêntrico, né? Você teve dinamismo na área das ciências, né? O homem, o cientista da segunda metade do século XIX, ele estava convicto que o homem estava prestes a descobrir a verdade do universo, tá bom? Isso tudo poderia ser explicado matematicamente. Esta convicção levou alguns filósofos, né, como Nietzsche, até a matar Deus, a anunciar a morte de Deus. Na política você teve a primavera dos povos, você teve a implantação em vários países das primeiras repúblicas. Então você teve na ciência, você teve na filosofia, você teve na política, você teve na economia, com a Revolução Industrial. Então foi um século fervilhante. É interessante que você no Brasil agora, século XXI, entenda que tudo começou lá na Europa, século XIX. Então quando começou o século XIX, a Inglaterra já tinha disparado na frente com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi basicamente uma coisa que o capitalismo já tinha começado lá no século XVI, o capitalismo comercial. E aí foi evoluindo e descambou no capitalismo industrial. Com a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, com a invenção das máquinas a vapor, né? E aí foi o que aconteceu lá com a invenção das máquinas, né? O domínio do homem por parte do homem da tecnologia. A máquina começou a substituir em grande escala o trabalho braçal. E aí você teve o quê? Por exemplo, você tinha lá no campo as tecelãs, aquelas mulheres ou aqueles homens que trabalhavam tecendo, fazendo roupas, né?
essas pessoas de uma hora para outra se viram desempregadas, porque você tinha uma máquina que fazia o trabalho de dezenas de pessoas, com algumas vantagens para o dono do capital, com algumas vantagens para o dono da máquina. Essa máquina não pedia aumento salarial, não fazia greve, não ficava doente, não reclamava, não faltava ao serviço. Então você teve, isso eu estou falando particularmente da tecelagem, mas você pode ir para as outras áreas, tá bom? Na exploração de minas de carvão, no campo, né, na agricultura. Então você começou a ter uma massa de pessoas que, digamos assim, de hora para outra, essas pessoas ficaram desempregadas. Essas pessoas então começaram a ir para onde? Para as cidades, começaram a inchar as cidades à procura de emprego numa coisa que passou a ser chamada de fábrica, as primeiras fábricas. Então fica esperto aí, eu estou falando Inglaterra, final do século XVIII, início do século XIX. Foi o que aconteceu. Você tinha lá locais absurdamente desumanos. Você tinha fábricas onde a jornada de trabalho era de 10, 12, 14 horas. Homem, mulher, velho, criança, não importa. E eles dormiam, faziam as necessidades fisiológicas, eles viviam no próprio local onde trabalhavam. Daí você vê as condições miseráveis que aqueles industriais submetiam essa população, essa massa miserável, né, de pessoas famintas, pessoas empobrecidas. E aí foi o que aconteceu. A Revolução Francesa tinha terminado de acontecer, então a Europa estava fervilhando politicamente, né? A massa de trabalhadores, uma massa de operários que antes não existia. Começou-se a formar uma massa de trabalhadores que estavam associadas diretamente ao trabalho fabril, ao trabalho nas fábricas. E a resultado, junto com as ideias revolucionárias, perigosas, portanto, para as monarquias, dessa história de liberdade, fraternidade, igualdade, essas ideias começaram a se espalhar pelos diversos cantos onde a Revolução Industrial estava se alastrando. Você teve primeiro a Inglaterra, você teve depois a França, depois você teve aqueles países mais próximos da França. De maneira um pouco mais tardia, você teve a Alemanha, e justamente essa entrada tardia veio de uma certa forma desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então foi o que aconteceu. Eu vou tentar situar você. Você tinha cada vez mais uma imensa quantidade, uma multidão de pessoas trabalhando, recebendo um salário miserável, tendo uma vida ridícula, terrivelmente pesada, sofrida. Então começou a pipocar os movimentos de protesto, de conscientização dessa classe trabalhadora. Tá dando para entender? Então, abaixo a exploração. Não era possível viver dessa maneira, com essa exploração desumana. E aí você teve, eu estou falando da primeira metade do século XIX, você teve vários pensadores que começaram a escrever textos pregando digamos assim, um tratamento mais justo por parte dos industriais para aquela massa de pessoas sofridas. Esses primeiros trabalhadores, esses primeiros pensadores, eles depois foram chamados de socialistas utópicos, ingênuos. Eles eram bobos, digamos assim, né? Pelos pensadores que vieram mais na frente, dentre eles um cara chamado Karl Marx. Karl Marx, dentre outros, começou a criticar esses primeiros pensadores. Olha, vocês são muito ingênuos, vocês são muito bobinhos, vocês são utópicos, vocês esperam, vocês ficam apelando para a compreensão, para a misericórdia, para a compaixão desses industriais. Esse pessoal quer que os trabalhadores se lasquem, dizia assim, né? Não com essas palavras, né? Então, Marx começou a criticar esse pessoal porque não ia melhorar coisa nenhuma. Você não ia, de maneira nenhuma, pedir, implorar, se ajoelhar para que os industriais melhorassem a vida, diminuíssem a jornada de trabalho, aumentassem os salários. Então, de uma certa forma, Marx tinha razão. Os caras não iam melhorar coisíssima nenhuma. O que um capitalista, o que um industrial quer, seja no século XIX, XX, XXI, seja lá o que vai acontecer, o que o cara quer é lucro. Qualquer
empresa, seja ela qual for, se não tiver lucro, não adianta. É a essência do capitalismo, lucro, tá bom? Então, Marx, de uma certa forma, ele tinha razão quando criticou isso já na segunda metade do século XIX. O Marx nasceu no início do século XIX e morreu lá no final. O cara atravessou praticamente todo o século XIX. Fica esperto que a gente vai entrar no comunismo. Aí foi o que aconteceu, cara. Esse Marx, ele se associou a um outro grande pensador, Engels. E esses dois caras fizeram vários livros, né? Eles dois. Sendo que alguns livros Marx escreveu sozinho e outros Engels escreveu sozinho. Tem uma coisa curiosa, muito curiosa aí. O Marx é o pai do marxismo, né? É o criador da Bíblia dos comunistas, que são o marxismo. Muito interessante isso. E o Engels, olha que coisa contraditória. O Engels era um banqueiro. Era um banqueiro, né? E nada mais encarna o dinamismo do capitalismo, da sociedade de livre mercado, do que um banqueiro. É interessante você saber que Marx passou dificuldades econômicas por diversas vezes e foi auxiliado por um banqueiro, que era um amigo dele, o Engels. Ele parece que não teve nenhum constrangimento em aceitar a ajuda de um banqueiro. Mas deixa quieto, não vamos falar disso não. Senão a gente termina se desviando dessa história. Bom, aí foi o que fez. Teve um livro que Karl Marx escreveu, o mais famoso livro dele, que deu origem, virou a Bíblia de uma religião chamada comunismo, de uma religião chamada marxismo. Olha só, marxismo é uma religião, claro, não tem o cristianismo, pois tem uma religião chamada marxismo, como tem uma religião chamada liberalismo, tem outra religião chamada capitalismo, tem outra religião chamada humanismo. Agora eu vou fazer questão de parar um pouquinho o vídeo, 2, 3 minutos, para mostrar a você que religião é uma coisa que é um titiquinho a mais do que você pensa. A esmagadora maioria dos seres humanos, eles acham que religião é aquela coisa que manda você para o céu ou para o inferno. Para os sociólogos, para os filósofos, religião não é isso. Preste atenção no que é religião. Religião é qualquer coisa, tá, eu estou falando já em uma linguagem um pouco menos científica, estou falando uma linguagem bem mais informal. Religião é qualquer coisa que você acredite a ela existência, fatores sobrenaturais. É qualquer coisa humana, vou repetir, é qualquer coisa, qualquer instituição, qualquer criação humana a qual você acredita, você atribui poderes, fatores transcendentais, sobrenaturais. Isso vira religião. Tá vendo você? Então, por exemplo, se essa coisa humana, a qual foi acrescentado valores transcendentais, sobrenaturais, ela tiver duas características, ela contiver uma verdade atemporal e um fator missionário, ou seja, você tem que pregar aquilo, isso vira uma religião. Claro, vamos lá para o comunismo. O comunismo, ele prega essencialmente a igualdade entre as pessoas. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, é da natureza humana a igualdade entre essas pessoas. Então, quando você começa a pregar o comunismo, porque acredita que a igualdade entre as pessoas, essa ideia de igualdade não foi criada por seres humanos. Ela é uma verdade atemporal, absoluta e que precisa ser propagada. Está criada uma religião chamada comunismo. E aí você vem com o cristianismo, você vem com o islamismo, você vem com o judaísmo, você vem com o humanismo. Isto é religião. Religião é isso. Religião não é aquele, pelo menos do ponto de vista sociológico e filosófico, religião não é, de acordo com a sociologia ou a filosofia, aquela coisa que vai te mandar queimar nas profundezas eternamente do inferno, ou vai mandar você lá para o céu para ficar tocando a harpa, bebendo mel e leite para a eternidade. Não é isso, religião não é isso.
Vamos deixar a coisa bem clara. Pô. O que é sociologia, o que é filosofia? Não sou eu, não. O que é essas duas, antes de você me condenar, não fui eu que inventei, eu não tenho capacidade. Meus neurônios não são tão ativos para criar essa definição. Eu estou dizendo uma definição dada pela filosofia e pela sociologia. Religião é qualquer instituição, qualquer criação humana a qual se atribui valores transcendentais, valores sobrenaturais. Isso vira religião. Percebeu? Pois bem, esse Karl Marx, ele escreveu O Capital. É um livro escrito no século XIX, tá bom? E hoje você tem os comunistas lendo e adotando O Capital, uma coisa que foi escrita há quase 200 anos. Né? Mas a gente não pode criticar muito não, porque tem gente que adora um livro que foi escrito há 1500 anos antes de Cristo e considera esse livro uma verdade absoluta. Ele não mudou, a sociedade mudou, a economia mudou, a ciência mudou, todo mundo mudou, mas aquela verdade que está escrita no livro sagrado não muda. Isso é religião. Isso é dogmatismo. Você se aferra àquilo, se prende àquilo e foda-se o mundo. Todo mundo está errado. O que está certo é aquilo que você pensa. Isso é religião. E como toda religião, ela é dogmática. Ela não aceita contestação. Tá bom? Voltemos então. Já que você sabe o que é que a sociologia, a filosofia define o que é religião. Então vamos lá. Karl Marx, segunda metade do século XIX. O cara escreveu o livro O Capital. Não é o único livro, é o mais famoso dos livros do cara lá. O cara era um gênio. Karl Marx, eu tenho medo até de apanhar das pessoas que têm um determinado aspecto político. Esse vídeo eu tenho medo, ou eu vou apanhar dos bolsonaristas, ou eu vou apanhar dos bolsonaristas, ou então eu vou apanhar dos lulistas. É muito perigoso a época que a gente vive. Você não pode falar nada que agrida, que contrarie, né? Que vá de encontro ao que um grupo político fala, tá bom? Mas aí foi o que aconteceu. Esse Karl Marx, quando ele escreveu lá no final na segunda metade do século XIX, e quando ele escreveu O Capital, ele deu mostra da genialidade que o cara é. O cara era um gênio. O cara falou certas coisas que ninguém antes tinha observado, ninguém antes tinha falado. Precisou Marx vir falar. Claro, como todo gênio, errou. Principalmente na área de economia. O cara errou grosseiramente. E hoje você tem um grupo de extrema esquerda que quer persistir no erro, quase 200 anos depois. Rapidamente foi uma das coisas que esse cara acertou, foi a maneira como ele pediu para que a humanidade visse a história. Olha, a história não é feita de datas, não é feito de grandes nomes, de pessoas que sozinhas, contra tudo e contra todos, mudou a história. Não, olha, Karl Marx falando, né? Olha, não é nada disso. Para com essa bobagem, pô. Karl Marx falando, história não é nada disso. Você quer entender história? Então tente entender a história através de duas posições básicas. Se você for olhar direito, sempre foi assim. A gente não sabe se no futuro será assim, por causa de uma coisa chamada economia. Depois eu entro em detalhes para você ver sobre esse negócio de economia. Mas sempre foi assim. Que posições básicas são essas? Vamos lá. A primeira posição. Toda e qualquer sociedade humana que já existiu, ela sempre foi e continua sendo, a gente não sabe o futuro, sempre foi dividida pelos que mandam e pelos que obedecem. O cara tá certo. Não adianta você, bolsonarista, achar que isso está errado. Isso sempre existiu. A sociedade é formada toda a sociedade é formada. Claro, quando eu falo depois da evolução da agricultura. Antes disso não vale. No Paleolítico não vale. Você tinha caçadores e coletores. Mas depois da evolução da agricultura, onde foi despertado no homem a acumulação de riquezas, você tem a divisão das sociedades entre os que mandam e os que obedecem. Você vai para
para a Grécia Antiga, você vai para a Mesopotâmia, você vai para a China, você vai para as primeiras civilizações, Mesopotâmia, Egito, Índia, China, você sempre teve gente que manda e gente que obedece, continua sendo assim até hoje. Tá? Então a primeira posição é essa, olha o que o cara falou. A segunda posição que você tem que entender, para entender história, é a relação, como é que se dá a relação entre aqueles que trabalham, ou seja, aqueles que obedecem, e os meios de trabalho para modificar a natureza. Materialismo histórico. É isso que o cara falou, repetindo aí, para você, meu aluno do curso Casa da Matemática. Você pega primeiro você pega a relação entre os que mandam e os que obedecem. E depois você tenta pegar a relação entre os que obedecem, os trabalhadores, os escravos, os servos, tá bom? E os meios, as ferramentas, as maneiras com a qual eles interagem, exploram a natureza. Isso é você entender a história. O cara estava errado? Não. Me desculpe aí os psicopatas da extrema direita. Poxa, nesse ponto o cara estava corretíssimo. Ele estava certo. Outro ponto que o cara estava certíssimo era sobre a infraestrutura e a superestrutura de uma sociedade. Não vou entrar em detalhes, tá bom? A infraestrutura e a superestrutura. Ou seja, quais são os mecanismos que uma elite dominante, que uma classe, posso estar falando de uma sociedade contemporânea, mas posso estar falando do Antigo Egito, cara, da Grécia, de Roma. Qual os mecanismos que uma elite usa para dominar completamente a massa de pessoas? Aí você tem o direito, você tem os tribunais, você tem o aparelho repressivo, você tem os meios de comunicação, você tem a religião, você tem a escola, você tem as artes. Cara, você tem porrilhões e porrilhões de fatores que compõem a infraestrutura e a superestrutura. O cara, Karl Marx, estava corretíssimo. Vamos lá. Claro, que o que eu estou falando é eu estou simplificando de maneira perigosa, tá bom? De maneira perigosa. Onde é que esse cara errou? Quando ele foi para o campo da economia, aí ele errou feio. Por quê? Porque ele atribuiu aquela exploração, lembra daqueles trabalhadores que sofriam horrores nas mãos dos primeiros industriais? Aquela exploração ali, ele atribuiu aquela crueldade, aquela maldade única e aquela vida dura, digamos assim, aquela vida dura, ele atribuiu isso ao caráter degradante, condenável dos capitalistas, dos industriais. Ele não usava esse termo direita e esquerda, tá bom? Depois disso é que se popularizou o termo esquerda e direita. Eles são maus, então ele creditou o sofrimento daquela massa de trabalhadores ao caráter, ao temperamento, à índole. Ele esqueceu de perceber de que aquilo ali era uma situação localizada, temporal, de uma relação entre empregador e empregado, entre demanda e procura, oferta e procura. Ele não conseguiu enxergar isso. Quando você tem qualquer sociedade humana, seja ele qual for, quando você tem um determinado grupo de pessoas oferecendo como serviço a mesma profissão, você tem uma imensa maioria, sei lá, não sei, imagine você uma determinada profissão, tá bom? Imagine você que uma grande parcela, eu estou falando grande, guarde aí na sua memória a palavra grande, imensa, a maioria da população começa a oferecer um determinado serviço, todo mundo quer ser daquela profissão. A gente vive em épocas tão complicadas que você fica até com medo de usar. Isso eu acredito, esse medo, a essa hipocrisia chamada politicamente correta. Você tem que tomar cuidado, a gente tem que medir as palavras. Porque senão você pode ser taxado de mal, de horripilante, tem que ser pego, tem que ser espancado, tem que ser torturado na rua para aprender a não falar. Mas imagine você uma determinada profissão, onde essa profissão seja oferecida pela imensa maioria. O que é que vai acontecer com o preço, o valor do salário dessa profissão? Você acha que aumenta ou que cai? Deu para você perceber? É isso que eu falo. Você quer ver uma coisa? Imagine você um neurologista. Eu vou driblar você.
Esse você que é politicamente correto, você que se acha proprietário absoluto da verdade, proprietário da verdade absoluta em todos os seus sentidos, você que é politicamente correto, eu vou lhe driblar, tá bom? Eu vou driblar, eu estou esperto, eu estou ligado em relação ao seu patrulhamento ideológico. Imagine um neurologista, se ligue no neurologista. Nós sabemos que a neurologia, ela produz poucas pessoas a cada ano. É uma atividade extremamente especializada, tá bom? Tipo também a física quântica, onde você não despeja na sociedade 200 mil neurologistas todo ano. Percebeu? É gato pingado. É 3, 4, 5, 3, 4, 5, tá bom? Agora imagine uma profissão, eu não vou dizer o nome para você não me patrulhar ideologicamente, tá bom? Vivemos tempos perigosos. Imagine uma profissão onde você tenha, onde não se exija tanta especialização cognitiva, profundidade cognitiva. Não tenha tanta necessidade. Você tem uma quantidade maior de pessoas que vão oferecer esse tipo de serviço. Onde é que você acha que o salário vai ser maior? Naquele neurologista, onde se forma só 5 ou 4 por ano, ou naquela profissão que tem 20 milhões de pessoas querendo fazer, exercer aquela profissão? Onde é que você acha que o salário vai ser maior? Lei da oferta e da procura. É algo que nunca os comunistas conseguiram entender. A lei implacável do mercado. Marx não percebeu isso lá em relação àqueles trabalhadores. Ele creditou aquela vida degradante, ele creditou isso à maldade, à sacanagem. Pô, esses caras são escrotos, esses caras são sacanas. Olha, se eles fossem bonzinhos, eles dividiriam o lucro deles com esses trabalhadores, reduziriam a jornada de trabalho, eles dariam o 13º, FGTS, férias, plano de saúde, ticket de refeição, ticket de alimentação, todas essas coisas que não existiam. Nada disso existia. É por isso que é interessante você ver hoje, no século XXI, você vê pobre no Brasil defendendo a direita. É interessante, Tim Maia, né? Em certa feita, ele tinha determinadas frases que eram fantásticas, Tim Maia. Duas aqui agora eu me lembro. Uma engraçada e outra nem tanto, mas ambas verdadeiras. Certa feita, Tim Maia disse o seguinte, olha só. Fiz uma dieta onde cortei gordura e açúcar. Durante 14 dias, perdi 2 semanas. A outra frase de Tim Maia era, essa aqui diz respeito mais a gente, ao tema desse vídeo. O Brasil é o único país do mundo onde prostituta tem orgasmo, traficante se vicia e pobre é de direita. Interessante. Essas pessoas pobres que idolatram, seguem, veneram, endeusam, cultuam, glorificam a direita, essas mesmas pessoas, elas não sabem da história lá do século XIX, dos movimentos socialistas, dos movimentos operários, dos movimentos trabalhadores de cunho socialista, de cunho comunista. Se não fosse por esses movimentos, você pobre de direita, você não teria no século XXI todas essas garantias trabalhistas que você tem hoje. Você não deve isso à direita. 13º, que estão querendo tirar. Já estou com medo aí, tá vendo? Já vão me dizer que eu sou petralha. Já vão me dizer que eu estou querendo... Só porque eu falei isso lá, do caso do general que está querendo tirar o 13º, tá vendo? Aí já vão me acusar. Você é a favor da volta da quadrilha. A quadrilha vai voltar ao poder. Deus o livre guarde que essa quadrilha volte para o poder. Não é nada disso. O que eu estou relatando são fatos. É fatos. Fatos. Por favor, não negue fatos. Eu já disse isso nos meus vídeos. Quando você começa a negar fatos, das duas uma. Ou você é mau caráter, ou você está ficando maluco. Ou maluca quando você começa a negar fatos. Então todas as garantias trabalhistas que você tem hoje, vale alimentação,
plano de saúde, 13º, carteira assinada, aposentadoria. Essas coisas não existiam no século XIX. Quem foi que introduziu isso no mundo? Foram os capitalistas? Foi o pessoal da direita? Foram o pessoal do conservadorismo? Ou foram os movimentos de inspiração marxistas? Os movimentos operários, tá bom? Então por que você fala mal de comunismo? Olha você aí, entendeu? Errou pra caramba, se mostrou um fracasso retumbante no século XX, leia-se União Soviética. Mas olha só, o fato de ter errado, isso não permite a você ter uma espécie de diarreia mental e começar a achar que tudo que tem na direita é bom. Não, nem tudo que tem na direita não é bom, como também nem tudo que tem na esquerda é bom. Essas conquistas sociais que você ganhou, que você hoje trabalhador tem, não esqueça não, viu? Não esqueça, isso veio, a raiz de tudo isso veio nos movimentos lá da Europa, que depois foi migrando para o mundo. Chegou tardiamente aqui no Brasil, esses direitos trabalhistas com o Getúlio Vargas. Mas primeiro veio da Europa. E não foi obra de capitalista, não foi obra de industrial, não foi obra de banqueiro. Foi obra de sindicato, de inspiração essencialmente comunista. Então fique claro, deixe claro isso aí. Até mesmo uma questão de saúde mental, né? Uma questão de higiene espiritual sua, deixar isso bem claro, antes de você sair metralhando as coisas, tá bom? Então foi o que Karl Marx fez. Falou coisas acertadíssimas, falou coisas erradas, como por exemplo a economia. E o cara lá, ele deu a receita de como deveria ser feitas as sociedades humanas. Outra bobagem, como sociedade humana fosse teorema da matemática que não muda nunca. O cara disse que deveria primeiro haver uma ditadura do proletariado. O que é que significa proletariado? Proletariado vem de prole, é uma palavra do latim que significa filho, filho. Então antigamente, lá na época de Cristo, Império Romano, o cara que só fazia filho na vida, não fazia mais nada, ele aumentava a prole. O pobre naquela época só sabia fazer filho naquela época, né? Resultado, prole é filho. Então proletariado é o nome que se deu aos trabalhadores pobres das indústrias, proletariado no campo, aquele pessoal que não tinha nada para fazer na vida a não ser vender a própria força de trabalho. Então quando eu falar proletariado, já sabe, proletariado não é burguesia, não é industrial, não é banqueiro, não é capitalista. Proletariado são os trabalhadores pobres, explorados, tá bom? Vamos lá. O cara disse, olha, o Karl Marx falando, primeiro a gente vai ter a revolução do proletariado com a implantação do socialismo. Primeiro virá o socialismo. E depois, quando todas as classes sociais tiverem sido extintas, tá bom? Nesse primeiro processo, nós teremos o comunismo, que seria o ápice, né? O paraíso aqui na Terra. Nós vamos conseguir. Interessante o comunismo. Os caras nunca falam do presente. O comunismo sempre pensa lá no futuro. Sempre. Presta atenção nisso aqui nessa parte do vídeo. Os comunistas, eles sempre pensam no futuro. Eles nunca pensam no futuro. O futuro da gente será melhor. Eles nunca falam do presente e do passado. Já esse pessoal da extrema direita é o contrário. Leia-se Trump. Leia-se Brexit, Polônia, Hungria, Filipinas, Itália, o movimento lá na Itália, Marine Le Pen na França, alguma coisa da África do Sul. Esse pessoal de extrema direita, ao contrário dos comunistas, pensam sempre no passado. Eles querem reviver um passado glorioso, um passado onde Deus, pátria e família era respeitado, onde a corrupção não existia, onde não existia viadagem, ou seja, o nome hoje é homossexualismo, não existia sapatão, não existia homossexual, não existia gay. Aquele passado é que era um passado bom. Tem como você conciliar essas duas posições? Um grupo que quer reviver um passado, que em alguns casos reviver um passado que nunca existiu.
como o pessoal que fica implorando para a volta da ditadura, porque na ditadura não havia corrupção. Então algumas pessoas de extrema-direita, toda extrema-direita quer sempre reviver o passado. Só que algumas pessoas de extrema-direita querem reviver um passado que nunca existiu. Enquanto o pessoal da esquerda sempre pensa no futuro. Vamos construir a sociedade do amanhã, a sociedade sem desigualdade, a sociedade de igualdade total. Como se isso fosse possível. Não existe igualdade em nenhum canto da natureza. Não existe. Os homens, eles não são iguais. Em nenhum sentido falando, eles são iguais. Os homens são diferentes entre si. Não adianta essa história de igualdade total estar na cabeça desses comunistas. Não existe. Platão já falava, Platão, filósofo lá da Grécia Antiga, o cara já falava, interessante, que a democracia é a forma degenerada de governo, onde você dá um tratamento igual para os desiguais. Estamos aonde? Final do século XIX. É isso mesmo? Quando Karl Marx escreveu O Capital. E aí ele lançou as bases do que viria a ser a sociedade do futuro comunismo. Só que ele previu, e a gente vai encerrar esse vídeo aqui, porque senão fica longo, ele previu de que a Revolução Socialista e a posterior Revolução Comunista ocorreria nos países com uma imensa massa de trabalhadores industriais explorada, uma imensa massa explorada, onde as condições fossem a pior possível. E aí ele tem, o que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, lá de Hegel, a tese, a antítese e a síntese. Essa contradição, essa exploração ia crescendo a um ponto tal que haveria um choque, entendeu? E desse choque viria a síntese, que seria a sociedade sem classe. Mas ele previu de que a Revolução Socialista começaria em um país onde houvesse grande exploração industrial. Só que não aconteceu isso. Isso não aconteceu nem na Inglaterra, nem na França, nem na Alemanha, que eram as três maiores nações industrializadas da segunda metade do século XIX. Aconteceu justamente em um país que entrou no século XX com um pé ainda lá no feudalismo, tá bom? Que país foi esse que aconteceu a Revolução Comunista de maneira até contrária ao que Marx tinha previsto? Que país era esse? Isso aí eu deixo para a gente falar lá no próximo vídeo. Até mais.